Coisas que o casal não deve fazer entre quatro paredes. E aí, você está preparada ou preparado para esse assunto desafiador? Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar tudo. Eu sou a doutora Gisele Lima e há 20 anos estou ajudando casais a viver um casamento acima da média. Aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, porque aqui eu vou te mostrar o caminho para conquistar esse casamento. E antes de mais nada, eu gostaria de frisar que a questão aqui não é o que pode ou não pode, mas o que não deve fazer. Você prestou atenção? Eu disse o que o casal não deve fazer. E isso, quem vai decidir é você e o seu esposo ou esposa, pois só o casal juntos podem definir esses limites. Mas a partir da minha experiência de 20 anos ajudando casais, eu vou dar a você alguns pontos que não deve ser feito entre quatro paredes por causa das consequências. E isso vai ajudar muito vocês na hora de definir os limites aí. Então preste muita atenção. Vamos lá. O primeiro ponto que eu considero fundamental é não façam nada que não haja consenso, que não haja acordo entre vocês. Por que eu falo isso? Porque eu já vi diversos casais tendo seus relacionamentos destruídos porque simplesmente um dos cônjuges não estava de acordo em incorporar determinada prática sexual e por pressão, do outro acabou cedendo, se submetendo e se sentindo muito mal e isso levou a um esfriamento na vida sexual e acabou também causando até o fim do casamento, infelizmente. Já ouvi casos do cônjuge querer trazer uma terceira pessoa e já atendi casos de o outro ter inclusive aceitado e depois nunca mais conseguiu se restaurar, se restabelecer emocionalmente, muitas vezes até as mulheres mesmo, por entender errado o que é a submissão ou por medo de perder o outro, acaba se submetendo. Então, não façam nada que não tenha consenso entre vocês. O consenso é fundamental, é muito importante, e precisa haver. Mas isso não é suficiente e por isso eu vou colocar outros pontos que eu considero de suma importância para vocês decidirem incorporar ou não uma prática sexual, Tô falando errado aqui. Segundo ponto é não façam nada que vá quebrar os princípios que vocês escolheram seguir e que fundamentam o seu casamento. Agora, para isso vocês precisam primeiro ter clareza desses princípios. Vocês conversam sobre isso, vocês têm clareza que princípios fundamentam o seu casamento. Isso está claro para vocês? Então, não façam nada que vá quebrar esses princípios, se vocês creem e seguem os princípios cristãos, então vocês precisam checar se há algo na Bíblia que condena explicitamente essa prática. E aqui eu posso te dizer que existe uma lista enorme lá que vai ajudar nessa decisão. Por exemplo, qualquer prática que envolva outras pessoas. E nisso a gente já pode incluir a pornografia, a troca de casais, trazer uma terceira pessoa para a relação.
que são coisas que casais, inclusive cristãos, já estão começando a aceitar, a incorporar, porque é visto já como algo só para apimentar a relação. E eu posso te dizer, o consumo de pornografia, ou como eu já falei antes aqui no vídeo, né, trazer uma terceira pessoa, troca de casais, isso pode até parecer que vai ajudar no início, que vai apimentar, mas a médio e a longo prazo vai trazer esfriamento, insatisfação sexual e a ruína do casamento muitas vezes. Então comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você. Me fala, me conta, me dá um feedback aí. Coloca aí embaixo. E dando sequência aqui nesse tema tão desafiador, eu quero colocar para você o terceiro ponto que eu considero muito relevante. Que o casal não deve fazer nada que vai trazer mais prejuízos do que benefícios. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente pesa os prós, os contras. A gente vê se vai trazer mais benefício ou se vai trazer muito prejuízo ou mesmo prejuízo. Então, não vale a pena, não compensa, né? Para quê? E esses prejuízos que eu estou falando aqui envolve a área física, emocional e espiritual. E eu já te digo logo que essas 3 áreas não estão separadas, elas estão interligadas. Provavelmente o que afeta uma vai afetar a outra, né? E aqui, quando a gente fala de trazer mais prejuízo, aqui a gente pode falar de novo a questão da pornografia, que na verdade é uma indústria trilionária que está só preocupada mesmo em ganhar dinheiro a partir de fantasias, de ilusões, de uma coisa que é irreal, de um estímulo que é artificial, que é mecânico e que vicia e que por isso tem levado, infelizmente, eu tenho tido desprazer de acompanhar a destruição de muitos casamentos. E cada vez mais os casais buscam essa opção, principalmente da pornografia, por falta de um estímulo natural no dia a dia, que eu chamo de uma motivação saudável, natural, que tem muito a ver com a relação não sexual, com a forma como vocês se tratam, a forma como vocês falam um com o outro, o que o seu cônjuge ouve de você, né? Então, é uma motivação, um estímulo natural. E por falta disso, os casais têm recorrido à pornografia para ter uma excitação rápida na hora da relação sexual. Então, porque chegam frios ali e aí querem conseguir uma excitação. E esse estímulo natural, ele precisa ser feito antes, durante e depois, porque é isso que vai manter o desejo aceso, a chama acesa, né? E aqui nesse ponto de trazer mais prejuízo do que benefício, eu incluiria o sexo anal, porque traz prejuízos à saúde física e emocional. Pois na minha experiência prática, eu vejo essa prática sexual sendo incorporada sem um consenso, muitas vezes sem um consenso, e mais por pressão de um dos cônjuges. E se você for buscar aí, existem muitas palestras de médicos explicando os prejuízos para a saúde do sexo anal. Então, também existe aí um prejuízo na saúde espiritual. Para quem segue os princípios cristãos, Deus nos criou com órgãos sexuais perfeitos e suficientes, preparados para nos dar prazer e para nos satisfazer completamente nessa área sexual, né? Então aqui, ó, eu já puxo
o próximo ponto. Mas antes de falar o próximo ponto, eu quero que você pare rapidinho, só vai aí rapidinho com a sua mão e dá o seu like. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa aí o seu like para que o YouTube possa espalhar esse vídeo para muitas pessoas. Isso é muito importante, né? Então vamos continuar. O último e quarto ponto que eu preciso colocar para você. Um casal não deve fazer nada que seja indispensável, exatamente por ser algo que não é realmente necessário, não é de fato necessário. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Essa prática sexual que nós estamos querendo incorporar é realmente necessária ou ela é indispensável? O que isso significa? Nós podemos ter a nossa satisfação sexual mútua sem isso, né? Nós podemos ter sem isso. Então, não faça nada que pode ser dispensado, né? Ou que não é necessário, e vocês não vão então trazer prejuízo, não vão correr o risco de se machucarem, de se ferirem fisicamente, emocionalmente e ter também um prejuízo espiritual, né? Como eu disse antes, Deus nos criou não apenas com órgãos sexuais, mas nos equipou com tudo que nós precisamos para viver uma vida sexual prazerosa com o nosso cônjuge, até que a morte nos separe. E até porque sexo vai muito além do físico. Nós somos um todo. Uma relação sexual prazerosa é quando nós nos entregamos por inteiro ao outro, de corpo, alma e espírito. Então envolve os 5 sentidos, envolve criatividade, envolve estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, se tudo que Deus te deu não está sendo suficiente, é preciso parar e reavaliar o casamento como um todo, certo? Então, são essas formas de expressão que teremos que deixar de lado se quisermos ser compreendidos e fortalecer o nosso relacionamento. Fica aqui para você esses 4 pontos para ajudar você e o seu cônjuge a definir melhor, com coerência, né, com segurança, os limites do que vocês não devem fazer entre 4 paredes para não trazer prejuízo e até mesmo a destruição para o seu casamento. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. Se foi de valor para você, não fique só para você, compartilhe com as pessoas que você gosta para que elas também recebam esse conteúdo e tenham essa ajuda. E que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, a sua casa e o seu casamento. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.